Antes de qualquer coisa existir, antes de haver estrelas, planetas, árvores ou até mesmo pessoas, só existia Deus. Ele não usou ferramentas, máquinas nem mágica. Ele simplesmente falou e tudo ganhou vida. Esta é a história de como Deus criou o mundo. Gênesis 1. No princípio, Deus criou os céus e a terra. A terra não tinha forma e era vazia. A escuridão cobria as águas profundas e o Espírito de Deus se movia sobre elas. Disse Deus: que haja luz, e houve luz. Deus viu que a luz era boa. Ele separou a luz da escuridão. Chamou a luz de dia e a escuridão de noite. Esse foi o primeiro dia. Disse Deus que haja um espaço entre as águas para separá-las. Assim, Deus fez o céu para dividir as águas de cima das águas de baixo. Deus chamou esse espaço céu. Esse foi o segundo dia. Disse Deus que as águas debaixo do céu se juntem num só lugar, para que se apareça a terra seca. E assim aconteceu. Deus chamou a porção seca de terra e as águas de mares, e viu que isso era bom. Disse Deus que a terra produza plantas, árvores, flores e alimentos de todo tipo. A terra fez exatamente isso, e Deus viu que era bom. Esse foi o terceiro dia. Disse Deus que haja luzes no céu para separar o dia da noite, que elas brilhem sobre a terra para marcar as estações, os dias e os anos. Deus fez duas grandes luzes, o sol para governar o dia e a lua para governar a noite. Ele também fez as estrelas, colocou-as no céu para iluminar a terra, para governar o dia e a noite, e para separar a luz da escuridão. E Deus viu que era bom. Esse foi o quarto dia. Disse Deus que as águas se enchem de peixes e criaturas marinhas, e que as aves voem no céu acima da terra. Assim, Deus criou grandes criaturas do mar e todo tipo de peixe e ave, e viu que era bom. Deus os abençoou e disse: encham os mares, voem por todo o céu. Esse foi o quinto dia. Disse Deus que a terra produza todo tipo de animal, animais selvagens, animais domésticos e criaturas que rastejem pelo chão. E Deus fez todos os animais e viu que era bom. Disse Deus: façamos o ser humano à nossa imagem, semelhante a nós. Eles governarão sobre os peixes, as aves, os animais e toda a terra. Assim Deus criou os seres humanos à sua própria imagem. Homem e mulher, Ele os criou. Deus os abençoou e disse: tenham filhos e enchem a terra. Cuidem dela e governem os animais, as aves e as criaturas do mar. Disse Deus: vejam, eu dou a vocês todas as plantas como sementes e todas as árvores com frutos como alimento, e eu dou as plantas verdes como alimento para os animais e as aves. Deus viu que tudo o que havia feito era muito bom. Esse foi o sexto dia. Gênesis 2. Assim foram terminados os céus e a terra, com tudo o que há neles. No sétimo dia, Deus havia completado a sua obra. Então ele descansou. Deus abençoou o sétimo dia e o tornou santo, porque foi o dia em que ele descansou de todo o trabalho da criação.
Esta é a história de como o Senhor Deus criou os céus e a terra. Antes de qualquer planta ou flor crescer, o Senhor ainda não havia enviado chuva e não havia ninguém para cultivar a terra, mas a água brotava do chão e regava toda a terra. Então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra. Ele soprou o fôlego da vida no nariz do homem e o homem se tornou um ser vivo. O Senhor Deus plantou um lindo jardim num lugar chamado Éden. Foi lá que ele colocou o homem que ele havia criado. O Senhor fez crescer todo tipo de árvore no jardim, árvores bonitas e com frutos saborosos. No meio do jardim, ele colocou a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Um rio saía do Éden para regar o jardim, e dali ele se dividia em 4 rios. O Senhor Deus colocou o homem no jardim do Éden para cuidar dele. Ele disse ao homem: você pode comer livremente de qualquer árvore do jardim, exceto de uma, a árvore do conhecimento do bem e do mal. Se comer desta árvore, com certeza morrerá. Então o Senhor Deus disse: não é bom que o homem esteja sozinho. Farei alguém que lhe ajude e lhe complete. Assim, o Senhor formou todos os animais selvagens e as aves e os trouxe ao homem para ver como ele os chamaria. O homem deu nome a todos os animais e aves, mas nenhum era adequado como ajudante para ele. Então, o Senhor Deus fez o homem cair no sono profundo. Enquanto dormia, Deus tirou uma de suas costelas e fechou o lugar com carne. Com a costela, o Senhor formou uma mulher e a levou até o homem. O homem disse: finalmente, esta é osso do meu osso e carne da minha carne. Vou chamá-la de mulher, porque foi tirada do homem. Por isso, o homem deixará o seu pai e a sua mãe, e se unirá à sua esposa, e os dois se tornarão um só. O homem e a sua esposa estavam nus, mas não sentiam vergonha. E essa é a história completa de como Deus criou o mundo e as primeiras pessoas da criação. Deus criou Adão e Eva para viverem com ele em um jardim lindo e cuidarem de tudo o que ele havia feito. Tudo era bom e eles estavam perto de Deus, mas em breve a história deles daria uma grande reviravolta.